Você se lembra? No final do vídeo sobre o nível 69, eu comentei sobre algumas saídas? Então, uma delas foi o nível 22, que é esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, a ideia dessa série é simples. Eu falo sobre um nível, comento sobre ele, entidades, entradas e saídas. E uma das saídas mencionadas se torna o próximo vídeo. Hoje eu vou falar do nível 22, conhecido como Ruins Left Behind, as ruínas deixadas para trás. A classificação oficial de dificuldade é de sobrevivência 5E, ambiental. Isso significa que o ambiente é o perigo, e não as entidades, porque o nível está literalmente desmoronando por dentro. Até o final desse vídeo, você vai entender como uma micronação que se declarou independente dentro das Backrooms desapareceu dentro de um estacionamento infinito, e como o colapso desse império transformou o que já foi um dos lugares mais seguros para se estar um dos mais perigosos das Backrooms. A transição do nível 69 para o 22 é meio complicada. Você precisa achar pontos específicos nas paredes do nível 69 para entrar no nível 22 e não clipar por esse ponto específico. A primeira coisa que você percebe ao chegar no nível 22 é que ele não se parece um lugar perigoso. É um estacionamento com vários andares, carros estacionados em fileiras, modelos que parecem ser dos anos 50, e também há carrinhos de compra enferrujados com alguns restos de suprimentos. E o teto é baixo. As colunas de concreto se repetem em simetria também. O nível 22 foi descoberto em 1925, antes mesmo da grande parte da documentação oficial existir. Na época não era nada de especial, apenas um estacionamento de múltiplos andares com carros e carrinhos de compra cheios de materiais de construção e comida. E pelo baixo número de entidades hostis, o nível se tornou um ponto de encontro. Grupos, comunidades e viajantes solitários, todos se encontravam ali. Um lugar para descansar, trocar recursos, parecido com o nível 4. Em 1987, uma coisa mudou. Os habitantes do nível decidiram que não queriam mais fazer parte das facções e disputa dos outros níveis. Aí declararam uma micronação independente no nível 22. O crescimento foi rápido. Em 1990, a maioria das entradas havia sido fechada pelos seus próprios habitantes. O grupo que controlava o nível se isolou completamente e se autodominou Unstable. De 1990 em diante, o Unstable se tornou uma das comunidades mais fechadas das Backrooms. E por causa disso, muito do que se sabe sobre eles é fragmentado ou incompleto. O que os pesquisadores conseguiram descobrir revela uma sociedade rigidamente estruturada. O Unstable era dividido em um sistema de famílias, como que eles chamavam. Cada família ocupava um andar diferente. Cada grupo tinha tarefas específicas para cumprir e cada um era obrigado a entregar uma fração do que produzia para o andar de cima, mantendo o restante para si. No topo da hierarquia viviam os fundadores do Unstable. Não se sabe exatamente quem eram, mas seus nomes são mencionados em registro como os arquitetores do Império. Eles habitavam o andar mais alto do nível 22 e, para os padrões das Backrooms, eles viviam muito bem. Tinham Wi-Fi, piscinas, mesas de futebol e, de alguma forma, conseguiam instalar fogões elétricos no meio de um estacionamento infinito. E uns 10 a 15 andares para baixo, a vida era suportável, mas monótona. Os moradores desses andares tinham barracas, cabanas de madeira ou cabanas feitas de concreto das paredes do próprio nível. Não eram todos que tinham fogão elétrico, e quem não tinha vivia da comida cultivada ou preparada pelos outros. E aqui surge um dos primeiros mistérios do Unstable. Como eles conseguiram as plantações pela primeira vez? Não se sabe ao certo, mas tem uma teoria que aceita é que antes do colapso existiam saídas para algum nível onde era possível cultivar. Isso permitiu que eles estabelecessem uma ponte entre os níveis para a agricultura. Abaixo do 16º andar, a realidade era completamente diferente. Os andares inferiores do Unstable eram lugares de pobreza extrema, e o que se sabe veio de alguns diários e fotografias encontradas entre escombros. Grande parte da população desses andares morria de fome. Eles dependiam da boa vontade dos andares superiores para receber suprimentos, mas essa vontade ficava cada vez mais rara. Os andares de cima exigiam mais dos andares inferiores, enquanto entregavam cada vez menos. Esse sistema foi inevitavelmente explorado. A corrente foi se rompendo e começaram as negociações com terceiros, como a MEG e BNTG. Foi uma tentativa desesperada de equilibrar o sistema, mas não foi o suficiente. O Unstable entrou em colapso por duas razões principais. A primeira foi o próprio sistema social e a concentração de recursos no topo e a falta de mobilidade entre as famílias. A segunda, e talvez a mais irônica, foi que o próprio nível começou a desmoronar. Os habitantes do Unstable, que mineravam concreto do nível 22 para construir suas moradias e barricadas, escavavam as paredes, os pilares de sustentação, o teto e o chão, tudo de concreto que podia ser usado. E com o tempo a estrutura do nível começou a perder estabilidade. Rachaduras apareceram, colunas começaram a ceder e o nível estava morrendo por dentro. Então veio o fim. A população, em sua maioria, abandonou o nível em busca de uma vida melhor em outros lugares. E o Unstable se desfez e o nível 22 ficou vazio.
Hoje o nível 22 é como diz o nome, ruínas deixadas para trás. O estacionamento que um dia foi habitado está em ruínas. O chão é coberto por entulho, vigas de aço retorcidas e concreto quebrado, criando um terreno extremamente inseguro. Os carros que restaram estão enferrujados e cobertos de poeira. As barracas mencionadas nos relatos históricos ainda estão lá, muitas delas abrigando os corpos dos antigos moradores, que não conseguiram escapar quando o nível se tornou instável. Atravessar o nível 22 hoje é extremamente difícil e perigoso. A estrutura é instável, o piso está coberto de entulhos expostos, qualquer passo errado pode resultar em um ferimento grave. Além disso, existem muitos buracos, aberturas enormes no chão e algumas tão profundas que é impossível ver o fundo. São locais onde mineração foi mais intensa e, teoricamente, é possível descer ou subir por esses buracos para alcançar novas áreas, mas não é recomendado. Muitas mortes acidentais foram registradas por exploradores que tentaram fazer isso. Sobre as entidades, elas eram raras no nível 22. Essa foi a característica que transformou o nível em um hub. É raro, mas não significa que são ausentes. Relatos documentados mencionam encontro com Smilers nos andares mais escuros e danificados, especialmente próximos aos buracos de mineração, onde a luz não alcança. E também há registro de Ratchets nos andares inferiores. O verdadeiro perigo do nível 22 hoje, próprio nível tentando enterrar quem entra nele. Sobre as entradas e saídas. Por causa do isolamento promovido pelo Unstable, muitas das áreas originais foram lacradas e se perderam, mas o colapso estrutural abriu novas passagens. Hoje o nível pode ser acessado tanto pelo nível 21 quanto 23. Os buracos causados pelas quedas dos escombros criaram aberturas no chão do 21 e no teto do 23, mas algumas entradas originais ainda podem ser encontradas. Portas de vidro dentro do nível 1 e, se você tentar no clipar pelas paredes do nível 69, a mesma que usamos para chegar aqui, ou uma das saídas centrais no nível 172. Para sair, as mesmas entradas funcionam no caminho inverso, desde que você consiga chegar até elas, o que é um desafio em tanto. Nenhuma das saídas originais que existiam antes do colapso foi encontrada até hoje, mas há uma alternativa que é o no creep. Atravessar carros ou detritos em pontos específicos pode levar ao nível 817. O nível 22 é um exemplo do que acontece quando uma civilização dentro das Berkons cresce rápida demais, se isola completamente e esquece que o próprio chão sob seus pés não é infinito. Por mais que pareça, décadas de exploração e estudo não foram suficientes para documentar completamente o que aconteceu nos andares inferiores do Unstable. Os corpos continuam lá, barracas, nos escombros, nos buracos escuros. E até hoje ninguém determinou exatamente quantos andares o nível 22 realmente tem, porque chegar ao fundo pode significar não voltar. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como este.